Essa é a hora exata para mais um episódio do Mintingcast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vinda ao episódio de número 16 do Meetingcast, mais um espaço para estarmos conectados em que conversamos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora da Tática Eventos, e esse mês nós estamos gravando e vai ao ar esse episódio em março de 2021. Eu escolhi uma temática que eu adoro, pela importância funcional e estratégica que eu acredito que o tema tem para carreiras e marcas bem-sucedidas, e também porque eu confesso que eu gosto de uma polêmica, que são as controvérsias, os pontos de vista divergentes da etiqueta. Eu estou imbuída, completamente focada nesse assunto, porque eu vou dar um mini curso de 4 horas ao vivo, online, no dia 3 de abril. Eu estou escrevendo um livro digital sobre o assunto, um verdadeiro manual assertivo sobre a utilização estratégica da etiqueta, com regras e convenções sociais, mas que vai além disso, que busca trazer uma visão da utilização funcional disso na carreira. E como eu estou muito direcionada, com a minha atenção muito direcionada, esse não poderia ser o tema do podcast desse mês, né? E eu acredito, sinceramente, que vai valer cada minuto, cada segundo que os ouvintes vão destinar a este episódio. A temática da etiqueta surgiu porque no final de fevereiro eu recebi na minha caixinha de perguntas no Instagram. O meu Instagram é sinaracardoso.eventos. Nesse Instagram eu compartilho conteúdo sobre marca pessoal, carreira e também onde eu compartilho o que eu vivo, o que eu prego na área de eventos, que é a minha área de atuação, né, efetivamente. Apesar de ter um trabalho paralelo como mentora, como estrategista de imagem e marca pessoal, o meu core business é o mercado de eventos. E eu perguntei nessa caixinha de perguntas à minha audiência o que eles gostariam que eu falasse a respeito como assuntos que são adjacentes à marca pessoal. E aí um ex-colaborador da Tática, inclusive, mencionou que eu conhecia muito de etiqueta, falava de uma forma que desmistificava completamente um tema, mas que eu não trazia aquilo naquela plataforma, né? Eu não trazia esse assunto e a abordagem que eu dou ao tema etiqueta no Instagram, e que ele achava que ia ser muito útil para despertar nas pessoas uma visão diferente sobre o assunto. E eu fui obrigada a concordar com ele e fiquei super motivada a trazer conteúdos a respeito da etiqueta, e a pedidos acabou acontecendo o curso, me empolguei, parti para um livro digital e naturalmente veio esse podcast. E aí, meus queridos ouvintes, para ser objetiva e assertiva, para te trazer valor em relação à temática da etiqueta, eu gostaria de trazer 3 pontos-chave sobre esse assunto. O primeiro é desmistificar que a etiqueta ela é purpurina, que ela é frescura, e mostrar que ela é funcional, que ela é estratégica para os profissionais que estão atentos à sua carreira. O segundo ponto é chamar a atenção aos profissionais, principalmente aos profissionais de eventos, que nós precisamos saber lidar com todo o perfil de pessoas, né? Nós transitamos em todo tipo de ambiente, independente de formal ou informal, e que para isso a etiqueta passa a ser uma ferramenta, você dominar, conhecer as regras de convivência social, as convenções sociais e as regras de comportamento social, te dá uma tranquilidade, uma fluidez na execução do seu trabalho, na relação com os seus interlocutores e, inclusive, na negociação com eles, né?
E o terceiro ponto é trazer uma realidade. Pessoas, né, que possuem uma postura, que sabem se comportar em qualquer ambiente, elas têm uma natural elegância, elas conseguem ter uma percepção de valor maior e, por isso, elas, consequentemente, são pessoas e marcas mais admiradas, né? Você conhecer os trejeitos sociais faz com que haja uma percepção de valor maior. E isso, obviamente, conta pontos a favor daquele profissional. Mas antes, porém, eu preciso lembrar que a etiqueta, ela deriva da ética. Tá? A palavra ética, ela vem do grego ethos, e significa caráter, costume, hábito, sinônima de moral em alguns contextos. Né? Trata-se de um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Mas também é uma área da filosofia que estuda a conduta humana. É nesse viés aí que a gente vai. Embora exista um conjunto de normas de boa convivência que regem a vida em sociedade, na prática há muitas sutilezas e interpretações acerca do que é ou não ético. É uma coisa completamente relativa. O que eu posso entender que é uma falta de ética, para a pessoa que de repente está naquele momento executando a ação que eu julguei como não ética, é uma coisa completamente normal. Então, existe aí uma série de divergências de opiniões e uma discussão subjetiva que acaba trazendo a ética como um ponto crucial das relações humanas, porque a gente sempre fala em ser livre para falar, fazer o que entende como certo, mas a gente não pode esquecer que existe também o respeito e o limite ao espaço do outro indivíduo. Você é livre para fazer o que você quiser, desde que você consiga respeitar esse espaço, você não interferir, não gerar um mal-estar ou um prejuízo ao semelhante. E essa linha aí é muito tênue, né? Nesse conjunto da filosofia que estuda a ética enquanto conduta humana, vem a etiqueta. A etiqueta tem a etimologia derivada do francês etiquette, né? E trata do desdobramento da ética aplicada às convenções sociais que vão reger justamente as relações dos indivíduos para que aquela linha tênue que eu comentei, né, que você tem o direito de fazer e falar tudo o que você quer, desde que você não aflinja o outro, ela possa ser mantida. Então, a etiqueta trata de regras e normas que estabelecem um comportamento socialmente aceito, né, em diversas ocasiões, que são baseadas não somente no trato da formalidade, né, em momentos de cerimoniais e de solenidades, como ela é mais, como é que eu posso dizer, onde as pessoas têm uma referência maior da etiqueta, mas a intenção dela é estar inserida no cotidiano, estar atribuída no senso comum, facilitar os indivíduos exercer seus papéis sociais com orientações de como proceder ou previamente já conhecer uma sequência de atos para que ele fique tranquilo em como ele vai se portar nas situações e também possa exercer a sua liberdade sem necessariamente afligir a liberdade do outro. Então, a etiqueta ela corrobora pela busca de um ideal de civilidade nos seus primórdios, sabe? Aquela história que você tinha de buscar na civilização criar mecanismos das pessoas viverem em comunidade de forma tranquila e saudável. Então, essa é o princípio fundamental da etiqueta. Não é criar regras que dificultam e tornam as coisas mais complicadas,
e feitas para criar classes sociais, hierarquias e etc. A intenção dela, num primeiro momento, era gerar normas que facilitassem o convívio para que as coisas fluíssem de uma forma tranquila, as pessoas pudessem viver socialmente, exercendo a sua liberdade, mas respeitando a do outro. E dito isso, eu preciso abordar que a etiqueta é funcional. O que é funcional? É aquilo que tem uma função, que serve a algo, ou que gera virtudes pela função exercida. Por isso eu defendo, inclusive no título desse podcast, que a etiqueta é funcional. Porque ela tem uma função que é muito mais nobre do que a grande maioria das pessoas conseguem enxergar num primeiro momento, onde ela há uma demonização da etiqueta, né, como algo que só vem para complicar e gerar problemas e infortúnios. E, na verdade, a coisa é muito simplista. As pessoas aqui começaram a colocar uma névoa sobre ela e se disseminou essa questão, talvez pela mesa posta, muito sem pensar, na verdade, que a intenção primordial, como eu disse a vocês, é nobre no sentido de fazer com que todos possam exercer as suas liberdades, mas também tem uma cautela com o outro, né? E ela também é estratégica porque ela remete à organização de ações alinhadas a um objetivo. O que é estratégico? Todo conjunto de ações, né, que visa servir a um objetivo. Então, quando eu defendo que a etiqueta ela é funcional, é por essa questão, né, na nobreza da sua causa, da sua origem, e eu defendo que ela é estratégica porque os profissionais que conhecem, que dominam as regras e as convenções sociais e sabem utilizá-la a seu favor nas suas carreiras, elas conseguem ter uma projeção, primeiro porque se sentem mais tranquilas, mais seguras no momento em que sabem se comportar em qualquer situação, com qualquer perfil de pessoa, e com isso ganham estima suficiente, né, para negociarem e também criarem uma atmosfera de elegância em torno de si. Mas retomando aos pontos que eu comentei com vocês. Primeiro, eu queria conversar com vocês que a etiqueta ela não é frescura. Como eu disse, a etiqueta é funcional. Eu fiz um post recentemente, inclusive no Instagram, onde eu disse que frescura é não admitir a importância da etiqueta. É não admitir que saber como se comportar te traz autoestima, te traz mais elegância, admiração pelas suas habilidades sociais. É um verdadeiro código para destravar sua inteligência social. O que é inteligência social? É a habilidade de saber relacionar em qualquer ambiente e com qualquer perfil de pessoa. Então, a etiqueta, ela precisa ser vista de forma mais humanizada. As pessoas começaram a repetir sem compreender a história da etiqueta frescura, etiqueta frescura, etiqueta frescura, quando que, na verdade, as regras, elas facilitam o nosso dia a dia, e não o contrário. Elas não são postas para dificultar e fazer que somente pessoas bem-nascidas e que tenham acesso a boas maneiras, tenham condições de sentar à mesa, por exemplo, saber como se comportar em uma determinada situação. Essa história da etiqueta como algo complexo e purpurinado, ele vem do estereótipo da mesa posta, que é aquela história de você ter 2 ou 3 tipos de pratos, né, do suplá, e você ter várias taças, tipos de taças à mesa, a taça de água, a taça de vinho, ou mais de um tipo de vinho, uma taça para espumante ou para champanhe, e os diversos tipos de talheres. Aí, quando as pessoas veem aquela mesa, assim, fora o guardanapo, né, colocado ao centro, geralmente
do prato, né? E muitas vezes, inclusive, pode ter um cartão de identificação ou não. Essa ideia da mesa posta, na minha maneira de ver, foi o que acabou demonizando a etiqueta como um todo. Porque criou no imaginário popular essa ideia de que não há necessidade de você ter uma mesa com tantos talheres e tantos pratos e tantas taças. Vamos lá. O que eu posso dizer a vocês para que vocês consigam compreender que a ideia é facilitar e não complicar as coisas? Quando você tem uma situação que é quando você vai arrumar a mesa desta forma, é porque você está em um ambiente onde vai ser servido mais do que um tipo de prato durante a refeição. E aí vamos pensar que refeições formais são feitas de entrada, primeiro e segundo prato, até porque elas são servidas em proporções comedidas. E a intenção é que você possa apreciar um cardápio, tá? E você pode, a depender do que vai ser servido nesse cardápio, ter mais de um tipo de bebida que combine com aquela refeição. Então, se você vai criar uma situação que era o mais comum, inclusive, no momento em que a etiqueta ela é originária, né? Isso aí nós estamos falando de primórdios de Luís XIV. Então, o que a gente está imaginando aí? Em vez de você criar e ficar tirando e botando prato, a depender do que você vai servir, ou então, quando você vai servir entrada, um prato pequeno. Aí acabou a entrada, tira o prato e bota um prato grande. Ou então, no momento, tem pessoas que bebem água e vinho. Tem pessoas que só bebem guaraná. Tem pessoas que vão beber a água, o vinho e se servir um espumante depois na sobremesa, ela aceita também. Então, se o cardápio tiver um peixe, ele tem um modelo de faca. Que é uma faca que não tem corte, mas que tem um formato que te auxilia em retirar a espinha. Se é uma carne, precisa de uma faca de corte, né? Então, para você não ficar colocando e tirando, é colocado logo tudo de uma vez. E é colocado na sequência em que você vai utilizar. Então, não tem mistério sobrenatural nenhum. Vão estar, como a gente diz, né, de fora para dentro, aquilo que vai ser utilizado de acordo com o número de pratos que vai ser servido. A ideia é facilitar. Você vai ter um prato, o talher e a taça correspondente, as taças de dentro para fora, né? Aquilo que vai ser servido. Caso você não aceite uma das opções do cardápio, imediatamente aquilo vai ser retirado. Mas não significa que você precise, que você vai utilizar todos. Não é o caso. Mas eu acredito que essa história, aquela imagem da mesa posta, ela acabou criando, como eu disse, um imaginário comum. E aí, questões cotidianas da vida como ela é, como, por exemplo, você apresentar duas pessoas de níveis hierárquicos diferentes. A convenção social, a etiqueta, ela tem uma orientação a respeito disso, de você apresentar a pessoa mais importante, a pessoa menos importante, a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, damas a cavalheiros. Você tem uma ordem do ponto de vista da educação, do respeito à questão social, né, da experiência, ou ao status, à prerrogativa da função e do cargo que aquela pessoa tem. Então, você tem uma forma como orientar, como deve fazer. Ou você tem uma forma, por exemplo, como eu comento na página do curso, de mexer o seu cafezinho. E por que eu não posso mexer o meu cafezinho da forma que eu quiser e bem entender? Não é que você não possa, você pode. Agora, confessa para mim que muitas vezes você se irrita, e existem pessoas que se irritam, por exemplo, com aquela pessoa que mexe o café parecendo que está batendo um bolo e aí faz aquela zoada, batendo a colherzinha na parte interna da xícara, para evitar esse tipo de coisa que pode agravar em uma determinada situação, ou pode incomodar uma pessoa, que você vai achar que é fresco ou não, mas enfim, pode incomodar alguém, é que há uma orientação de como você vai fazer de forma que aquilo não vai gerar barulho.
ou que você vai fazer de uma forma, por exemplo, a história do dedinho, não é simplesmente porque é elegante ou não é porque está mais propenso ou não a ter um acidente com a xícara. Então, tudo tem um motivo, uma razão de ser, e existe, inclusive, muitas das convenções e regras sociais, eu não posso aqui citá-las, existem várias, que podem, de fato, na prática, gerar um conforto maior na vida cotidiana, não é em situações formais como a história da mesa posta. Então, eu acho que entender, replicar, repetir a história da etiqueta e frescura sem compreender necessariamente qual é a sua função e o porquê das coisas, faz com que a gente acabe seguindo a manada. E tá tudo bem se você não vai adotar na sua casa uma série de pratos e talheres e taças. A grande maioria não, mas é interessante que, e aí leva ao segundo ponto, né? Você esteja preparado para lidar com qualquer perfil de pessoas e para transitar em qualquer ambiente. Esse aí já é meu ponto 2, né? Como eu disse, principalmente profissionais de eventos, mas eu acredito que é algo que valha para qualquer pessoa, independente do seu mercado de atuação. A gente lida com vários perfis sociais, culturais, inclusive, quando eu digo cultural, eu estou falando de costumes de nacionalidades diferentes. Quando você detém um conhecimento prévio de como você deve agir com uma pessoa que é de um outro local e que tem outros hábitos e costumes, ou como você deve agir diante das convenções sociais que podem não fazer parte da sua realidade, pela sua origem, pela sua condição social, ou porque você realmente tem um estilo mais livre e pouco conservador. Existem pessoas que exercem a etiqueta na prática de berço. É algo completamente natural para elas. E essa pessoa, inclusive, pode ser o seu cliente, pode ser o seu interlocutor, pode ser o seu prospect, o seu potencial interlocutor numa negociação. E aí, nós precisamos ser sinceros e práticos. Por mais que você tenha um estilo informal ou um estilo mais despojado, ou como eu, tenha vindo de uma origem onde aquilo ali não fazia o menor sentido, eu tive que buscar essas informações à medida que eu profissionalmente comecei a transitar em ambientes que pediam que eu conhecesse disso. Eu sabia que aquilo era um turbinador, era um conhecimento que era estratégico na minha condição enquanto uma profissional que, não só enquanto profissional de eventos, mas antes até como alguém que representava instituições, que estava em cargos onde eu estava personificando uma entidade. Eu precisava saber me comportar e transitar em qualquer lugar, independente de ser um ambiente formal ou informal. Não dói, não tira pedaço, muito pelo contrário, te dá segurança, te dá tranquilidade de saber qual é a sequência em que as coisas vão ocorrer, o que se pretende, o que se espera de você em cada situação, e inclusive, que é a história da quebra do protocolo, você decidir quebrar ou não, porque você detém o conhecimento e prefere não fazer de uma forma. O triste é quando você passa pela gafe, que é quando você desconhece o contexto e as outras pessoas percebem que você não está familiarizado com a situação. Então, é importante, nesse ponto 2, nós entendermos a etiqueta como estratégica no sentido de nos possibilitar esse fluxo fluido, né, em qualquer situação, em qualquer ambiente. E o terceiro ponto é justamente a gente, conhecendo as convenções sociais,
passar ao nosso interlocutor essa percepção de elegância maior. Isso gera uma valorização do profissional e do seu profissionalismo. Isso faz com que você esteja apto a lidar com qualquer nível hierárquico, porque nós precisamos ser sinceros mais uma vez. Você pode ser submetido a situações, a ambientes e a pessoas que têm destreza nesse tópico e que exigem que você também tenha conhecimento do assunto para lidar de igual para igual, para que você consiga dominar a situação, o contexto que você está ali vivendo, e você consiga, além disso, passar a sua mensagem, vender o seu serviço, a sua ideia, enfim, o que quer que seja, né? Então, a gente precisa reconhecer que as regras e convenções sociais, elas destacam uma pessoa, elas destacam alguém que sabe como agir nos ambientes de trabalho, né, nas situações onde ela tem um networking ali, na prospecção de clientes, na geração de parcerias e também em eventos e reuniões, sejam elas agora, inclusive, presenciais ou virtuais, porque hoje a gente já tem, inclusive, todo um código de etiqueta para esse mundo paralelo que é o online. Então, não dá para você me dizer que alguém que tem modos bruscos, rudes, vai gozar da mesma percepção de alguém que tem um fino trato ou que sabe se comportar e que naturalmente vai expressar leveza porque sabe o que está fazendo. Então, a gente precisa estar atento a essa questão e, sem mimimi, sem blá blá blá, entender que você pode escolher ou não aplicar aquilo dentro da sua casa, dentro dos seus muros, mas que quando você está da sua porta para fora, exposto ao ambiente, né, e o julgamento alheio, e eu acho, sinceramente, infantil essa história de eu faço o que eu quero, eu vi o que eu quiser, eu digo o que eu quero. Não acho que isso funcione quando se vive em comunidade e quando os seus resultados não são só seus resultados, mas existem outras pessoas que dependem de você, familiares, colaboradores, etc. Eu acho que a gente precisa se despir de julgamentos e visões muito críticas e buscar agregar e acrescer informações que são estratégicas quando elas te trazem um poder maior sobre si e sobre as suas ações. Então, assim como eu disse, eu ia ser extremamente assertiva. Eu criei uma página permanente, que é a www.codigodaetiqueta.com.br, onde tem informações tanto do curso que vai ser ministrado no dia 3 de abril, mas também a lista de espera do livro eletrônico, que eu falei a vocês, que trará as regras e convenções sociais. Eu tenho trazido no meu conteúdo, também no Instagram, uma série de dicas e como é que eu posso dizer, cápsulas, né, de regras de etiquetas e convenções sociais para poder ir ajudando com o conteúdo as pessoas a se familiarizarem e se aprofundarem no tema, que eu sugiro fortemente que seja um dos assuntos no seu radar, se a sua intenção é performar melhor na sua vida profissional e na sua carreira. Então, esse foi o nosso episódio de número 16 do Meetingcast. A sua opinião, a sugestão de assuntos e de convidados é sempre muito importante, super bem-vindo. Envia pra gente através das redes sociais, @TaticaEventos no Instagram ou no LinkedIn e também nos comentários das principais plataformas. Um grande abraço e até o próximo episódio.